boa tarde. No ar, programa é Coisa Nossa. TV Câmara Aracaju, canal 48.4. E eu tô tão alegre com a presença de Claudio Ono hoje. Ô, Clodoaldo, eu erro toda vez. Rapaz, você é o cara, viu, meu diretor? Este é o cara. Bom, gente, muita coisa acontecendo hoje, dia 4 de maio de 2017. Hoje, deixa eu lembrar, aniversário da cidade de Estância, 169 anos. Parabéns aí a todo o povo estanciano. E a gente começa, vamos fazer um comentáriozinho rápido sobre quadrilhas juninas. Eu realmente, essa semana, eu tive que adentrar na ótica do Zap Zap, que eu não gosto. Tá? Então eu fui adicionado hoje já ao grupo de 4 quadrilhas juninas. Eu estou com as 2 ligas, outros grupos de quadrilheiro. Apesar de não gostar do Zap Zap, pode todo mundo entrar, eu preciso da informação. E quadrilha junina foi quem me projetou. Primeiro as quadrilhas, depois o pessoal do samba, entendeu? Eu devo muito aos quadrilheiros. Pessoal que está aqui pela live do Facebook, muito obrigado pela audiência, entendeu? Então você veja bem, eu estou recebendo informações de quadrilhas. A quadrilha junina que tiver uma camiseta que não tenha marca de propaganda na frente, porque eu não posso exibir merchandising, por uma filosofia do canal legislativo, pode mandar, porque é o incentivo que a TV Câmara vai dar à quadrilha junina de nossa cidade. A gente quer o melhor dos festejos juninos e a tradição nossa é quadrilha. E a quadrilha liberta o jovem. A quadrilha ajuda o jovem a sair das drogas. Eu sou apaixonado por quadrilhas juninas. Bom, com a nossa volta, o É Coisa Nossa é um aspecto cultural. E vai e vem, as pessoas dizem, Valada, você levou um cantor que é do candomblé. Não tem problema. Ele é um cantor. Você está levando cantores Music Christian, são os cantores que cantam músicas cristãs na Igreja Católica. Tá aqui o espaço, vamos trazer até a Karina Leles na próxima semana. Produtos gospel, também em todas as linhas, na visão protestante. E se tiver alguém aí budista, que seja um artista e cante, também liga que a gente traz para aqui, não tem problema. Se for muçulmano, do mesmo jeito. Religião é cultura. Enquanto tiver fé, tá tudo certo. E eu trago hoje um cara assim, que eu sou assim, apaixonado pelo entendimento que ele tem de vida. Quando eu passei a ser protestante, eu encontrei. Ele trabalhava nas ruas e continua com muito orgulho. Ele tem uma profissão que as pessoas não sabem muito bem que existe. Ele encapa volante de carro. E ele anda pelas oficinas, pelas ruas, entendeu? Oferecendo esse serviço. O carro da pessoa, às vezes o volante fica soltando, escorrega. Ele é encapador. E eu o conheci encapando o volante de um carro nosso. E aí ele me disse, eu sou cantor gospel. Na minha agenda estava como Raimundo do Volante. Raimundo Reis. Tudo bem, Raimundo? Tudo bem, Valadão. Para mim é uma satisfação estar aqui no seu programa, TV Câmara. Quero agradecer a você por esse espaço que você abriu para nós, cantores evangélicos aqui do estado de Aracaju, que eu sou baiano, mas eu já me acho sergipano. Vim diretamente de São Paulo para Aracaju, estou até hoje aqui. Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Obrigado. Raimundo, quanto tempo você se tornou cantor de música evangélica? Tem uns 10 anos. Você se converteu ao evangelho. Isso. E aí, por louvar na igreja, foi se aperfeiçoando. Tem algumas pessoas que dizem, eu sou levita. Ser levita não quer dizer ser cantor. Ser levita quer dizer que é remanescente de uma das 12 tribos de Judá, que é da tribo de Levi, que era a tribo que cuidava do santuário. Isso então, mesmo. os cantores saíam da tribo de Levi. E aí aparece o cara, se eu não sou cantor, sou levita. Então, aí eu já começo a ficar com medo. Você é cantor protestante. Isso mesmo. A minha história, ela é uma história muito grande, sabe? Porque eu comecei no interior da Bahia, eu pequenininho, trabalhando na roça com meu pai, e eu sonhava um dia ser um cantor. Inclusive, eu tive até no jornal Correio de Sergipe, fiz uma matéria lá com a Normélia Barroso,
contando a minha história todinha, eu montadinho no jumento e cantando as músicas. Na época eu não era evangélico, cantava as músicas de Leandro e Leonardo, que eu sempre admirei essa dupla. E eu cantando as músicas dele, né? De um dia eu vou ser um cantor, um dia eu vou gravar CD. Que na época era disco, né? Para gravar um disco naquela época não era fácil, né? Você tinha que vender um apartamento, você tinha que ser um filho de papai, né? Que tivesse muito dinheiro para você gravar um disco. A Dicla Soares, na época que gravou um disco, o pai vendeu um apartamento para gravar o disco. Que na época, não sei se foi Estação, ela vendeu o apartamento, o pai dela, para poder gravar o disco. E eu pensando assim, um dia eu vou ser um cantor. Até que Jesus, né, me chamou e cumpriu as promessas dele na minha vida, o sonho que eu tinha. Eu já cantei em noitada, tem uma vez que eu estava cantando em Mariporã, casa cheia de gente, e de repente eu cantando todo empolgado, o povo batendo palmo para mim, eu caio de cima do palco, quase que machuco o joelho, eu digo, aqui não é meu lugar. Jesus quer eu cantando na igreja, louvando a Ele. Bom, você veja bem, qual a sua denominação? Eu congrego na Assembleia de Deus. Missão? Isso. Meu Pastor Virgínio de Carvalho Neto. Isso. Um dos grandes homens de Sergipe. Ele é uma benção. Eu tenho assim um carinho. Eu acho que Sergipe deveria reconhecer mais os seus homens públicos. Verdade. E eu vejo em Virgílio de Carvalho Neto uma autoridade eclesiástica, tá certo? De primeira linha. Sem falar no campo da cultura. Verdade. Virgílio de Carvalho Neto é um intelectual que fala vários idiomas, foi suplente de senador, hoje é o segundo suplente, Verdade. mas já conseguiu uma cadeira, teve no Senado, representou o Brasil e hoje Sergipe cedia, tá, a matriz de mais de 70 igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, fora do Brasil. Verdade. Fora do Brasil. A Assembleia de Deus Missão, aquela da Rua de Bahia, tem igreja hoje na Alemanha, na África, na Ásia, nos Estados Unidos. Louco Quer dizer, fácil. é um homem empreendedor. É um homem de uma cultura, inclusive o Virgílio de Carvalho Neto, para as pessoas que estão aí, vão lembrar dele, porque ele foi secretário de Cultura, E acho que do governo né? Valadares. Entendeu? Uma pessoa fabulosa. Então, ele sabe do valor que você tem, porque ele Verdade. entende de cultura. E é uma pessoa, Valadão, ele é uma pessoa simples. Se você conhecer o meu pastor, o presidente, pastor Virgínio, ele chega, abraça todo mundo, ele beija. É uma pessoa muito simples. Muito legal. É. Você hoje está na Rua de Bahia mesmo? Não, eu congrego numa congregação vizinha à Rua de Bahia, mas é a mesma igreja. Mesma igreja. É. Você hoje já tem quantos CDs gravados? Eu tenho 4 CD gravados. 4 CDs? 4. E você trabalha ainda continuo trabalhando. com encapando volante. Falando nisso que eu estou aqui ao vivo na Não televisão. pode fazer propaganda. Não pode? Não pode. O canal legislativo não permite. Tá certo. Entendeu? Eu posso dizer que você faz. Sim, A pessoa, senhor. se quiser lhe ligar, vai pegar, seu telefone daqui a pouco tá ali, é outra coisa. Mas eu não posso dizer, olha, vamos lá. Não. Eu não posso dizer, vá assistir o show. Eu não posso. Sim, Aí senhor. eu estou preso para isso. Mas eu queria saber o seguinte, com esses 4 CDs, você ainda precisa estar encapando volante ou o trabalho de artistas contratados por as igrejas lhe basta? Eu trabalho porque eu amo meu trabalho, sabe? Quando você faz uma coisa que você faz porque você gosta, isso é muito bom. Aí eu não consigo deixar meu trabalho para viver de música. Porque eu sei que para viver de música, no estado, é muito difícil. E para sair para fora é mais difícil ainda. Que primeiro você tem que ser reconhecido na sua cidade. Se você não for reconhecido na sua cidade, não adianta você sair para fora. E eu estou tentando conquistar primeiro Sergipe, para depois eu sair para fora. E o detalhe é que o Raimundo, ele compra a napa, entendeu? E ele chuleia com uma agulha e com uma linha de nylon. E ele chuleia de uma forma que quando ele bota em cima, ele puxa a linha, ele já aproxima quase tudo. E ele faz isso cantando. Quer dizer, o cara paga o serviço do volante e ainda é agraciado. Ainda leva o CD. Com a música, né? Adelson Dantas, nós temos no ponto o clipe do Raimundo Reis. Se temos, vamos exibi-lo, por favor. Vamos lá? Deus abençoe.
coração ferido, não pare de louvar. O teu louvor tem chegado ao trono de Deus, pois há mistério quando abre a boca pra cantar. E muitos não entendem porque você louva. A voz do teu pensamento Deus ouviu quando você veio triste pelo caminho. E hoje aqui nesse culto Deus contigo vai falar, pois há mistério quando você louva. O teu louvor tem me agradado, filho meu. O teu louvor tem o sabor do favo de mel. Quando você louva, Deus se levanta pra agir, pois vai chegar o tempo de você sorrir. O teu louvor tem me agradado, filho meu. O teu louvor tem o sabor do favo de mel. Quando você louva, Deus se levanta pra agir, pois vai chegar o tempo de você sorrir. A voz do teu pensamento Deus ouviu quando você veio triste pelo caminho. E hoje aqui nesse culto Deus contigo vai falar, pois há mistério quando você louva. O teu louvor tem me agradado, filho meu. O teu louvor tem o sabor do favo de mel. Quando você louva, Deus se levanta pra agir, pois vai chegar o tempo de você sorrir. O teu louvor tem me agradado, filho meu. O teu louvor tem o sabor do favo de mel. Quando você louva, Deus se levanta pra agir, pois vai chegar o tempo de você sorrir. Pois vai chegar o tempo de você sorrir. Tá aí, Raimundo Reis, que é coisa nossa, entendeu? E a gente tem, assim, muito carinho, muita alegria em trazer mais um artista sergipano. O telefone de contato, por gentileza, Luiz, tá aí, olha, Raimundo Reis, 996377228. 9637-7528. Ou 7528, é isso mesmo, Isso. porque a Inclusive, idade... esse clipe ele faz parte do meu novo trabalho. Tem 3 meses que eu estou lançando esse CD. Quem quiser convidar eu para cantar na igreja, o telefone é esse. Tá aí. Fechado? Fechado. Promessa de Deus em tua vida cumprida. Amém. Eu quero agradecer esse espaço, quero agradecer ao Senhor, que Deus continue abençoando. Eu sei que grandes coisas o Senhor irá fazer através dessa programação. O Senhor é soberano, a Ele toda a honra e toda a glória. E agora precisa agradecer aos 24 vereadores de Aracaju. Este é um canal legislativo. Como bom cristão, a palavra diz: orem
pelas autoridades da cidade. Então, a partir de hoje, eu gostaria que você orasse pelos 24 vereadores de Aracaju. Vou estar orando sim. Deus e vou abençoe. pedir à igreja para orar por eles. Amém. Um beijo no pastor Virgínio de Carvalho Neto. Gente, show de bola! E a gente vai ao break e volta já, já. Eu acho que com pagode. Eu acho. O livro As Lições do Esporte trata da história de um garoto que tinha um sonho em mente, ser atleta profissional. Esse garoto viaja por vários lugares e enfrenta diversas situações, aprendendo a ser resiliente, determinado e a ter fé. Se você quer ler um bom livro, aqui está a dica, As Lições do Esporte. Você encontra na Escariz e no olharjovem.com.br. Tenha uma ótima leitura. Assista todas as segundas às 9 da noite o programa Identidade. É um programa diferente para você conhecer o convívio familiar, social, a vida lá fora de ex-vereadores e vereadores. É um programa de conversa, de depoimentos, um programa divertido, um programa diferente. Não se esqueça, programa Identidade, todas as segundas, 9 da noite. E a nossa dica de leitura de hoje é o livro Vencendo o Desemprego. O livro Vencendo o Desemprego lhe dá as melhores opções, as melhores alternativas de como vencer no mercado de trabalho. Ensina você a participar de um processo seletivo, como fazer para construir o seu currículo, como participar de uma entrevista de emprego, como fazer para manter o seu emprego. Ou seja, aqui você aprende desde o processo de construir o seu futuro, profissional, até quando você estiver trabalhando, como você vai fazer para manter. Fala sobre estágio, como manter o seu estágio, fala do período de experiência. Nós temos também dicas para concurso aqui e fala também questões de empreendedorismo, ou seja, com o livro Vencendo o Desemprego, você tem todas as dicas para vencer no mercado de trabalho. E essa é a nossa dica de leitura. Boa leitura! Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto. O livro do Discurso à Prática, Projetos Pedagógicos, é um livro que contém 8 experiências pedagógicas, entre elas uma premiada pelo MEC. O livro está à venda na loja Brumar, no bairro Santos Dumont. Boa leitura! Propositura. Uma proposição ou propositura é uma proposta levada para a decisão do plenário ou do presidente da Câmara. Os vereadores são responsáveis para elaborar proposições para benefício dos cidadãos. As proposituras dividem-se em 2 grandes grupos: as que precisam ser votadas pelo plenário e as que são despachadas pelo presidente da Casa. Temos um encontro marcado todas as terças, quartas e quintas, ao vivo, a partir das 9 horas, diretamente do plenário da Câmara Municipal de Aracaju,
com a transmissão das sessões ordinárias do Legislativo Municipal. São entrevistas com vereadores e convidados nos momentos que antecedem cada sessão realizada no plenário, para deixar você bem informado. A TV Câmara Aracaju tem um compromisso com você em levar todas as ações do Poder Legislativo Municipal de uma forma clara, ética e transparente. A TV Câmara Aracaju foi criada para ser mais um mecanismo de transparência e aproximação com o cidadão aracajuano. TV Câmara Aracaju, o parlamento mais perto de você. Tá aí no ar, a gente de volta aqui e agora com música, né? Música nossa. Chorinho. A gente quando fala em chorinho só lembra de Pixinguinha. Mas desde que se processou o samba na Praça 11 no Rio de Janeiro, já se sabia no que ia dar. Então é difícil você separar o que é música popular brasileira. Para uns a bossa nova, para outros o chorinho, para outros o samba, para outros o forró. Nós temos uma diversidade muito grande. O importante é que seja música popular brasileira. O importante, para mim, é que seja cantado em português, porque eu não falo outro idioma, entendeu? Então, quando eu vejo uma galera preocupada com a raiz cultural, e o Irineu Fontes, que hoje está participando de um congresso de linguística para saber sotaques brasileiros, ele me mandava o convite para que eu fosse até ao hall da Secult, porque haveria um trabalho, uma homenagem pelo Dia do Samba, e que seria homenageado, ou um Dia do Chorinho, e que seria homenageado um sergipano, né? E isso alegrou. É um trompetista, trombonista. Zé da Velha. Entendeu? Então, na hora que eu digo, pô, Irineu, porque Irineu é o cara, Irineu tem a sacada. Ele exala a cultura. E aí, resultado, quando eu vi o Barata. Aí, na hora, eu liguei para a secretária, o Irineu ainda era o secretário, hoje me parece que ele está no segundo escalão lá da secretaria, porque o Gama assumiu no lugar dele. Aí eu liguei, eu digo, eu preciso do telefone do Barata. Diga que é o amigo dele, Valadão. Aí o Barata, acho que uma meia hora depois, entrou pelo zap. O que é que houve? O que é que rolou? Eu digo, eu preciso de vocês. Não pôde trazer no dia, né? A gente foi pego assim de surpresa, mas o Barata aceitou o meu convite. Mas quando eu disse, Barata, eu queria falar de choro, eu queria falar de samba, eu queria te falar de roda de música, eu queria falar de repente, de improviso. Ele disse, olha, eu vou, mas eu tenho um grupo. Eu digo, grupo, você está em grupo agora? Está o Grupo Brasileiríssimo. E eu queria que você apresentasse o Grupo Brasileiríssimo, Barata. Pronto. Barata do Cavaquinho, né? O Cavaquinho. Fernando Freitas, bandolim. Manuel Neto, violão 7 cordas. E tem mais 2 componentes que não puderam estar aqui hoje, que é Batata do pandeiro e Felipe Freitas no clarinete. Manter um grupo desse é difícil. Eu sei que é difícil. Eu participei durante muitos anos do sarau do professor Argolo e eu viabilizei, eu trouxe a casa do professor Argolo para dentro da TV. E eu conheci dezenas de artistas, como Vieira das 7 cordas, Dão do violão, aquele rapaz do Parque da Cidade, Aguinaldo do bandolim, entendeu? E era uma coisa de muito amor. Até as meninas que cantavam, a Vádila, a Eugênia Teixeira, entendeu? Uma senhora que era casada com o seu A. Gonçalves, Silvina também cantava. Carlinhos. Então você veja bem, porque é muito raiz, muito cultura. Ou seja, não deve ser muito fácil conseguir contratos para pagar o cachê da galera, né? Eu participei durante muitos anos também do sarau do professor Argolo. Inclusive, o professor Argolo e esse que você citou aí, Aguinaldo do bandolim e Vieira, eles foram homenageados nesse corredor cultural da Secult. E o Brasileiríssimo também, né? Nós somos homenageados também. Foi um tempo. Como é que vocês conseguem passar esse tempo atravessando com esse grupo
uma hegemonia, porque é uma coisa elitista. Quer dizer, deve ter médicos no grupo, né, geralmente. Não, já é outro grupo. É uma elite, né? Parece Aí que o é Zé doutor- Carlos, doutor cardiologista, Zé Carlos, também toca, né? É Zé do Banho e São Chorões, né? Outro grupo. Então Manda um abraço aí você pra veja ele que tá assistindo. Como é manter esse grupo? É aquela questão, né? A gente tá desde 2011, o grupo nasceu em 2011, né? Com uma outra formação, certo? E com o passar do tempo, acho que já tem um ano, né? Já tem um ano e pouco, que tá com essa atual formação. Que é Com o parceiro, Fernando Fernando, e com o Felipe, Neto, Batata. Adelson Dantas, por gentileza, nós temos capturado um clipe que o André capturou pra gente. Teríamos como exibi-lo agora? Tá aí, estamos de volta, maravilha. Para onde eu vou, João? Para aqui ou para ali? Para aqui. Para essa aí. Entendeu? Então você veja bem, este legado nos chega através do grande João Alvino Argolo. Que quando as pessoas veem falar do professor Argolo, acham que é o Alvino Argolo, músico da Ordem dos Músicos. Não, era o pai dele. Entendeu? O homem que, através da sua arte, o violão, ele facilitou a vida. Eu não sei se vocês tinham contato com ele, mas ele me contou algumas... Você foi aluno dele. E ele contava como ele mantinha uma relação cortês com os militares na época da repressão, graças ao violão. Porque ele pegava, quando chegava um coronel desse, um general desse do 4º Exército, a primeira coisa que ligava era dizer, vamos ter violão. Então ele ia tocar violão. E isso fez com que ele criasse este amor pela música de roda, que é o choro, que é o samba raiz, que é o improviso, entendeu? São músicos que precisam estudar e executar. Não é só sentir a música. Só que barata não fica barato. Você vai tocar aqui pra gente. Vamos lá? Grupo Brasileiríssimo. Neto no violão, Barata no cavaquinho, Fernando no bandolim.
Show de bola, isso é coisa nossa. E tem um cara que eu tô esperando aqui, o filho dele poder vir, pra gente contar um pouco da história dele. Eu também tive muito carinho enquanto vivo, que era o João Melo. João Melo talvez tenha sido o primeiro pagodeiro, um pagodeiro que começou em 1943. Ele já estava aqui na Rádio Difusora, que hoje é a Peripê, e ele promovia rodas de samba. Entendeu? Depois sai com o seu talento e se torna produtor. Teve em diversas gravadoras do Rio de Janeiro. Foi o cara que lançou Djavan, Joana. Era o cara que sabia o que era bom. Tá? Hoje ele tem um filho que... Ele tem um genro que toca, que é o João Alberto, e tem um neto, que é o Joãozinho Ventura, que está em Portugal, e o garoto tem cordas talentosíssimo no sangue. E temos aqui também o filho de um outro grande artista. Eu estava tentando lembrar de quem, porque a última vez que eu estive com ele, ele me disse... O pai dele, outro grande, Ismar Barreto. Ismar. Eu queria saber para lembrar. De Ismar, eu estou aguardando aqui o João Alberto encontrar, não sei se ele te falou que viria. O João Alberto ficou de vir, não pôde ainda, para contar a história de Ismar Barreto comercial. Porque tem um lado da história da música em Sergipe, todo mundo fala em Ismar Barreto, o Ismar Barreto que fez a música, digamos assim, urbana. Mas as pessoas não conhecem o lado do Ismar Barreto quanto a criador de jingles comerciais, de dezenas de empresas aéreas, até internacionalmente eles têm. Estatais também, né? Para órgãos públicos, Ministério da Saúde, junto com o Saía daqui de Sergipe isso, pouca gente sabe. Muito vinculado no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Estou aguardando aqui. De Ismar Barreto, você toca o quê? Eu não herdei a voz, né? Eu sou mais um instrumentista, né? Mas eu cheguei a tocar com ele 8 anos, né, na banda dele. Já teve a oportunidade de acompanhar sem microfone. Ah, tá sem o microfone. Tô sem, né? Mas, bom, o fato é que rolou muita coisa. Vamos ver o que vocês fazem, algum instrumental de Ismar Barreto, consegue ou não? Ré maior. Neto também tem música no sangue, né? Se a gente for olhar no tempo, quem lembra de dois cariocas que vieram morar em Sergipe com cabelo Black Power, entendeu? Dois excelentes violonistas. Bareta e Botafogo. São os tios dele. Tocou muito tempo. Do Rio, né? Do Rio? Ele foi casado com sua tia Marise. Pô. Aí ele não conhece a história dele. É um lado da família que mora pra lá, né? Mas, Barata, vamos voltar pra MPB. Já falamos, mostramos a identidade de vocês com a música sergipana. Agora vamos no chorinho. Fazer mais É uma? com vocês, vamos lá. Pronto. Vai lá.
Tá aí, show de bola. E Fernando, eu tinha que fazer um desafio a você. Diga aí. Um dos maiores jornalistas brasileiros, Sérgio Bittencourt. Já sei o que Já entendeu? Eu não deveria pedir esta música, porque eu perdi meu pai recentemente, entendeu? Mas Sérgio Bittencourt, um grande jornalista, teve muito tempo como produtor, júri de televisão de Flávio Cavalcante. Ele fez essa música para homenagear o pai dele. Você sabe quem é o pai dele, Barata? Jacó do Bandolim. Jacó Pique Bittencourt. Vamos lá? Desafiei o cara errado. O bandolim tem uma característica. O bandolim tem 12 cordas, ou seja, tem cordas duplas. E você solar no bandolim tem que ser o cara. Parabéns ao grupo Brasileiríssimo de Chorinho. O telefone eu acho que já botaram lá, não já? Já botaram lá. Eu sou muito... Ah, tá aí o telefone para contato com a galera. Eu sou muito grato por vocês terem vindo. Obrigado, Barata, porque o Barata ter vindo foi uma prova de amizade, tá? O Neto também é um amigo já de muito tempo, Freitas, mas eu fui ao Barata e na hora que eu disse, eu preciso de você, Barata, tô aí. Foi muitos anos já, né? Eu acho que foi tudo de bom. Obrigado a vocês, viu, gente? Obrigado, Valadão, pelo espaço também. Bem, gente, eu vou ao break e volto já já com um dos maiores jornalistas e ilustradores do Brasil, Edidelson Silva. Daqui a pouquinho. Esse é o livro Universo em Desencanto. A revelação da verdadeira origem da humanidade. Ditada por um ser extraterreno, o racional superior. Se você ficou curioso a respeito, você pode encontrar esse livro no site Cultura Racional, na internet, e também na Rua Santa Luzia, número 26, sala 102. Boa leitura! Temos um encontro marcado todas as terças, quartas e quintas, ao vivo, a partir das 9 horas, diretamente do plenário da Câmara Municipal de Aracaju, com a transmissão das sessões ordinárias do Legislativo Municipal. São entrevistas com vereadores e convidados nos momentos que antecedem cada sessão realizada no plenário, para deixar você bem informado. A TV Câmara Aracaju tem um compromisso com você em levar todas as ações do Poder Legislativo Municipal de uma forma clara, ética e transparente.
A TV Câmara Aracaju foi criada para ser mais um mecanismo de transparência e aproximação com o cidadão aracajuano. TV Câmara Aracaju, o parlamento mais perto de você. Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto. Olá, eu sou João Brasileiro, sou poeta e estou lançando o livro Poesia da Vida. Este livro, como o próprio nome diz, trata da parte bela, da parte encantadora da vida, mostra o meu encanto com a vida, a minha fé na vida, a minha esperança e trata de temas como paixão, natureza, amizade, amor, espiritualidade. Espero que todos façam uma boa leitura, que possam conhecer e gostar. E o livro pode ser adquirido nas livrarias Escariz, em nossa cidade. Boa leitura! Legislatura. Legislatura é um período de 4 anos que começa sempre o ano seguinte às eleições para a Câmara de Vereadores, no dia da posse dos parlamentares eleitos em 1º de janeiro e termina 4 anos depois, no mês de dezembro. O mandato de um vereador municipal dura uma legislatura, ou seja, 4 anos. Assista todas as segundas às 9 da noite o programa Identidade. É um programa diferente para você conhecer o convívio familiar, social, a vida lá fora de ex-vereadores e vereadores. É um programa de conversa, de depoimentos, um programa divertido, um programa diferente. Não se esqueça, programa Identidade, todas as segundas, 9 da noite. Tá aí, estamos de volta. Bom, gente, a vida é boa e nada acontece por acaso. A minha origem é jornal, né? Eu, com 17 anos, eu já era repórter do Diário de Aracaju. Passei pela maioria dos jornais, fui diretor de vários jornais e eu era diretor da Gazeta de Sergipe. E na época tinha uma coisa que a gente chamava de mídia sentimental. E acontecia alguma coisa, a gente vendia uma página, meia página de publicidade, que era para homenagear alguém. Era uma coisa assim, digamos, estranha, mas era a forma que nós tínhamos de poder sobreviver, pagar a folha do jornal. Era vendendo o espaço comercial. E nessa época eu era o diretor comercial da empresa e eu precisava de um desenhista. E aí várias pessoas me mandaram, aí alguém virou e disse, olha, aqui no bairro ou próximo, não sei, tem um rapaz muito novinho, mas é um bom desenhista. Eu digo, me traz ele aqui. Aí chegou um rapaz moreninho, caladinho, muito humilde. Eu digo, você sabe desenhar? Ele disse, mais ou menos. O cara desenhava muito. E aí fui mostrar como era o serviço, porque tinha que montar na página. Era uma coisa chamada diagramação. E na diagramação você tinha que contar as paicas das linhas para poder distribuir junto com a ilustração. Na realidade era uma ilustração. Aí ele disse, bom, isso aí eu consigo fazer. E aí eu estava com uma coisa difícil, que era um ilustrador. Mas tinha o editor do jornal, que era o jornalista Diógenes Breiner, que viu que o cara era bom. Aí Breiner
sempre inteirado na política, virou para o rapaz e disse, olha, eu tenho aqui, você conseguiria fazer uma charge, um desenho desse político? Aí Brian deu a foto, o menino na cara dele fez tchá, 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 tchá. Perdi o desenhista. Mas tudo tem uma razão de ser, tá? Naquele dia eu perdi o meu ilustrador e Sergipe, o Brasil, ganhava, tá? Um dos maiores cartunistas, Edidelson Silva. As pessoas podem identificá-lo assim por centenas de obras. O viaduto ali da Hermes Fontes, quando foi inaugurado, foi pintura dele. Vários painéis na cidade. Ele é muito tímido, né? Aí eu digo, Edidelson, chegou a hora de você ir no meu programa. Aí, rapaz... Boa tarde, Edidelson. Boa tarde, Valadão. Veio. Vim atendendo um convite seu. Um homem que eu conheci logo no começo da minha carreira, como ele disse. Só que não era excelente desenhista. Eu era um amador muito verde ainda. Você e Brian que me deram a oportunidade, e Naísso, depois de Ivan Manuel, de expor o trabalho através da mídia escrita, né? Com a extinta Gazeta de Sergipe, que infelizmente era um jornal que devia estar aí, não é? Mas infelizmente não está, mas que bom que eu encontrei você, encontrei pessoas como Luiz Adelmo, como o Brian, como eu já disse, como o Ivan Manuel, que me apoiaram. Você lembra o nome daquela senhora que levou você lá? Era alguém que morava ali, perto da Juscelino Kubitschek, que é a Canal. Olha, na verdade eu comecei a fazer uns desenhos, umas ilustrações na SMTT, na época que o Bosco Mendonça ele era o diretor de lá, era o superintendente. E aí ele me viu, Naísso me viu também, que trabalhava na Gazeta, Socorro. Então, Naísso, irmão de Nilson Socorro. De Nilson Socorro. Aí de repente me levaram porque a gente teve uma experiência, porque foi na época da intervenção, onde entrou Valadares e Jackson montou um jornal na época, e esse jornal era Correio do Povo. Então aí não tinha, aí Bosco Mendonça disse, você vai lá, porque fizeram uma espécie de resistência na época, que depois teve a intervenção, entrou Antônio Militão na prefeitura, e aí a turma que saiu, aí fizeram um jornal mais crítico, né? E me levou. Foi a primeira vez que ele saiu o jornal, fiquei com muito medo, porque as pessoas começaram a perguntar quem foi que fez esse desenho aqui. Foi a primeira charge que saiu. E essa charge foi engraçada porque foi uma pessoa do tribunal oferecendo a cabeça de Jackson. Eu lembro dessa charge. Então, aí teve uma repercussão que eu não esperava atingir tanto. Eu fiquei com medo e disse, rapaz, eu acho que eu vou desistir, porque o pessoal está querendo me empreender. Aí foi que o Luiz Adelmo disse assim, não, o que mais tem aqui é advogado, se você for preso, a gente lhe solta. Aí depois do Correio, aí já fui para a Gazeta, da Gazeta passei por alguns jornais, substituindo o grande cartunista Álvaro, que infelizmente não está mais trabalhando diariamente, como Ciborgue também, que era do jornal Correio, saiu. Eu estou com medo, porque cada cartunista que sai de férias, aí vai embora, então parece que quando tem um aperto na imprensa, os primeiros que dançam são cartunistas, como somos importantes, né? Mas aí cobri as férias de Álvaro, passei um tempo no Sinforme. Isso no Jornal da Cidade, o Álvaro? Isso, no Jornal da Cidade. Teve uma época que... Mas aí já foi o quê? Já foi recente. Anos 90. Já foi recente agora, na década já de 2000, porque ele tirou férias aí, o pessoal do jornal, lá o editor, Amaral Cavalcante, Eugênio me chamava para cobrir as férias, né? Mas eu agora, depois da Gazeta, fiquei no jornal, a convite de Gilvan Manuel e de Helenilton Pereira, fiquei no Jornal do Dia até hoje. Eu tenho algumas imagens aí. Eu não vi, mas o Edidelson viu. Olha lá, Edidelson. Exato, são charges que foram já publicadas no Jornal do Dia. Aí foi que saiu recentemente para comemorar o Dia do Trabalhador, né? Você vê ali tema em cima do trabalhador. Aí foi uma sátira que eu fiz também com relação à questão dos feriados, né? Ali tem Cristo e Tiradentes, que Cristo começa a se queixar com Tiradentes, o feriadão usaram para quê? Aí outro disse, para imprensar a segunda-feira.
Aí também é uma analogia com relação a um alavanche que deu em Brasília, né, com a Operação Lava Jato, e aqui em Sergipe com a questão da troca, da especulação que foi feita com a troca da delegada Daniele, né, que causou toda aquela polêmica. Aí é um cartoon antigo, depois eu quero explicar, inclusive, o que vinha a ser cartoon, charge, caricatura, porque as pessoas faziam confusão. Vamos ter tempo para isso. Certo. Aí também uma alusão ao carro alegórico, que foi feito no Carnaval, onde o nordestino ali magro está carregando uma vaca em cima, e a morte sendo em cima da vaca magra. E aí já é a parte das pinturas, né? A pintura acrílica. Isso aí retrata... Você gosta de uma morena coxuda, né? Coxuda e... É a sua marca Exatamente. na arte plástica. Eu gosto de desenhar mulher, e mulher sergipana mais ainda. Então, meu tema são esses, feiras, né? Um tema que tem uma faixa assimilação. São temáticas que eu já fiz exposição com elas. Esse, por exemplo, é do Tribunal de Contas. Aí mostra um pouquinho da arquitetura nossa. Aí são azulejos. Não, esse foi feito em tela mesmo, tinta acrílica. Mas aí vai passar daqui a pouco os azulejos. Aí tem 4 quadros, né? Onde eu represento também a nossa cultura, que eu acho que o artista plástico ele é um agente cultural. Claro que a arte não tem idioma, não tem país, não tem... Ele é linguagem universal. Então, nesses dois aí, mostram 2 trabalhos em azulejo, né? Que eu também faço os painéis, aí a gente sempre prefere trabalhar com azulejo, porque é uma técnica eterna, né? Perdemos muito trabalho, por exemplo, de J. Inácio, J. Inácio era um pintor que ele não tinha muito critério, ele trabalhava mesmo com a emoção, com as cores. E o resultado, a maioria dos painéis de J. Inácio foram perdidos, a exemplo do Rio Branco, todo o painel que ele fez externo, infelizmente, não teve. A qualidade da tinta. A qualidade da tinta, ele usava muita mistura, enfim. Já o Gênero Augusto, ele já teve outra visão, ele começou a trabalhar aqui com pinturas em azulejo. Então hoje temos essa do Calçadão, do edifício Walter Franco, que foi feito um azulejo com ele. Temos também a que está na Energisa hoje, né, que é um trabalho em azulejo, o Indus Tupinambás. Então ele se preocupava... Que era aquela que estava no Hotel Palace. Ele estava, me parece, era no Hotel Palace. Foi retirada a parede inteira. E foi colocada na Energisa. Então são trabalhos que, por causa disso, está conservado, né? Quer dizer, azulejo é um trabalho eterno. Foi feito primeiro pelos portugueses, então esse trabalho foi migrado aqui. Portinari foi um dos grandes representantes da pintura em azulejo, e os artistas de hoje estão tendo essa convicção de que trabalhar em azulejo vai preservar por mais tempo e vai respeitar, não é? Porque o azulejo é um material nobre e fica por mais tempo nesse clima que a gente tem de chuva, de sol quente, clima nordestino, então é bom trabalhar sempre com um material que vai ser preservado. Qual a diferença de cartoon, a caricatura? Então, cartoon, charge e caricatura e quadrinho, ilustrações, as pessoas confundem muito, porque na verdade, no caso de cartoon e charge, são linguagens de humor político, né? No caso do cartoon, que seria mais ou menos isso aqui, é um desenho que o cartunista usa uma figura comum para retratar uma historinha, uma piadinha e um caos, né? Por exemplo, ele é uma linguagem universal, por exemplo, se você fazer esse desenho aqui no Brasil, você vai entender. No Japão vai entender, e também ele é atemporal, ou seja, se você fizer hoje, está atual. Se você fazer daqui a 10 anos, está atual. Nesse clássico mostra justamente um pescador, quando ele vai pescar, né, e quando ele acha que vem um peixe, vem uma bota. Isso denuncia também a questão da sujeira, da poluição que existe dentro do mar. Então, às vezes, a charge, o cartoon, nesse caso o cartoon, que vem da palavra carta, ele nem sempre tem a função de ser engraçado, mas às vezes tem um conteúdo para ser reflexivo, né? Às vezes a charge, o cartoon é um convite à reflexão. Aqui é um cartoon, vou tentar explicar de forma mais didática. Aqui já é uma charge. A charge, ela utiliza da caricatura, nesse caso João Eloy, para fazer uma sátira e uma crítica. E ela, diferente do cartoon, ela tem que ser atual, né? Ela tem que ser do dia ou da semana. Então aqui vemos que teve, por exemplo, em Sergipe, nós tivemos em 24 horas 6 mortes
E tá o João aqui, coitado, tentando segurar esse sabão na mão, e esse sabão seria, o nome dele seria Segurança Pública. Que na Isso verdade aí é uma Essa é a charge. A charge. Então, ele trata de uma caricatura de uma pessoa conhecida, de um fato atual. A caricatura. Eu queria também fazer algum registro de um dos maiores caricaturistas sergipanos. Era o ex-senador Gilvan Rocha, viu? Já ouviu falar. Gilvan Rocha uma vez me disse o seguinte, e na época eu não usava bigode. Ele dizia o seguinte, que se o cara não tiver uma expressão, um traço, você não consegue fazer. Fica mais difícil, né? Mas só para terminar a explanação, aí o que é ilustração? Ilustração é uma figura onde ela vai falar, ajudar a um texto. Então, esse texto e essa ilustração referente ao texto. Isso torna a linguagem, a leitura, a compreensão melhor. Então, aqui eu fiz esse trabalho, por exemplo, a Defensoria Pública, onde tem várias pequenas ilustrações e ao lado tem um texto. Por exemplo, a questão da Maria da Penha, aí tem um desenho do esposo ou de um homem empurrando uma mulher. Então, isso aqui está ilustrando esse texto. Aí é um exemplo de ilustrações. Os quadrinhos são tiras, que fala na linguagem humorística gráfica, falam que são tiras, onde existe uma historinha, uma piadinha contada em 3 partes. E a caricatura é uma figura. Eu estou mostrando aqui o prêmio que ele ganhou. Repara, exatamente. Isso foi um prêmio que gostei. Então, aqui a gente vem com um lápis, por exemplo, e faz uma homenagem à coisa nossa. Então, vou botar aqui, charge, é coisa nossa. É coisa nossa. Deixa eu ver se eu consigo aqui a fotografia do programa da semana passada, entendeu? Que... E o apresentou dizendo aquela famosa frase dele, Shalom. Shalom, a paz, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a fotografia. Tá aí. Foi a fotografia do programa da semana passada. Eu peguei aí aqui, no seu Face. Deu uma olhada aqui. Não, eu peguei no Face. Pegou no Face. É outra foto que você tá mais expressiva, assim. Você aí, tá dando uma risada. Não, porque você pegou o colete e a roupa. Só a roupa. Mas aqui, o rosto já é outra. Já é de outra fotografia. Cara, você me surpreendeu. Valeu, querido. Então, esse basicamente é a diferença que existe entre esses desenhos de humor político. Bom, gente, está aqui, eu estou chegando ao final do programa, né? Eu queria que Luiz me desse o tempo. Foi uma exposição que eu Coisas do chão da minha terra. Eu trouxe, vou dedicar a você, da minha exposição que eu fiz. Aqui a exposição do Edidelson. Quando foi isso? Foi há 4 anos atrás, na Sociedade Semear. Foi. Mas eu estou muito feliz, muito atual. Porque eu tive o prazer de poder trazer aqui meu colega jornalista, ilustrador, tá certo? Conhecidíssimo na cidade, mas ninguém conhecia o rosto dele, porque ele é um xureque, um ogro, não sai de casa para nada, mas eu tive muita alegria em poder te trazer, meu irmão. Bom, prazer. Deus o abençoe. E rever e participar desse programa aí, que agora eu vou ficar. Se eu já assisti, agora eu vou ficar assistindo de forma mais assídua. Obrigado. Edidelson Silva é coisa nossa. Bom, gente, final de programa, tá? Lembrando que na próxima terça-feira eu tenho mais 3 convidados. Cantora Lina Souza, que está vindo com um projeto lindíssimo. A cantora católica Catarina Leles e o cantor Fábio Lima. 3 atrações que são coisas nossas. Obrigado pela audiência. Deus os abençoe. Lembrando que o telefone para contato é 981044000. Contatos com TV Câmara. tvcamara@camaju.se.gov.br. E o nosso e-mail para contato é valadão sem o tio, valadal@infonet.com.br. Fiquem com Deus.